capítulo 11, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o seu capítulo é o capítulo 11, verso de número 33, verso 32, perdão, oh glória, aleluias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, verso 32, quem achou, diga amém. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito de espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como ele o amava. E algum deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, se movendo outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Você que pode, tome o seu assento. Adore a Deus por intermédio de suas palmas. Queridos, dentro de alguns minutinhos, nós vamos construir um pensamento aqui. Estes versículos aqui que ora acabamos de ler, são versículos bastante conhecidos. A história deste homem e os acontecimentos que sucedem são bastante pregados. Obrigado, profetizo 1 milhão na sua conta, viu? Como diz o Fumega. Estes versículos que aqui foram citados são bastante conhecidos e utilizados para temas de canções, para temáticas de campanhas, entre outros quesitos. Mas aqui existem algumas verdades aqui, que se nós analisarmos com bastante paciência, nós vamos ver que existem muito mais profundidade desses versículos. Quem escreve ou narra este episódio é o apóstolo ou evangelista João. E João vai escrever este evangelho por volta de 80 a 85 depois de Cristo. A palavra-chave deste evangelho não é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. É João que, como escreve, tem como responsabilidade apresentar Jesus como o Verbo encarnado, sendo 100% homem, 100% Deus, vindo na forma de servo para cumprir o seu propósito sobre a face de toda a terra. A maior dificuldade do homem é viver uma vida de santidade, porque o homem é matéria carnal, o homem é da terra, o homem foi produzido daqui. Então, a maior dificuldade do homem é ser santo. Jesus, sendo 100% santo, não encontra dificuldade em ser santo. O próprio profeta messiânico, cujo seu nome é Isaías, vai dizer no seu capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A orla da sua veste enchia o templo, serafins rodeavam, clamando uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Deus, ele não existe, Deus, ele é, e ele é
a santidade. Ele não tem santidade, ele é a própria santidade. Então, não há dificuldade para Jesus em ser santo, porque ele é santo. Mas ele nos provou na íntegra que tem como, mesmo o homem sendo matéria, mesmo o homem sendo carnal, ser santo. E é por isso que ele vem sobre a face da terra, tornando-se em forma de servo. E a história diz que ele não pecou, ele não falhou, ele não comprou e ficou devendo, ele não fez nada de errado. Era ele provando para o homem que, independente da pecaminosidade que está no homem desde Adão, a capacidade de o homem viver uma vida íntegra, de o homem viver uma vida santa, de o homem viver uma vida de proximidade ao seu Criador, que é o Deus de Israel. Quando João escreve apresentando Cristo como principal personagem da história, João começa apresentando ele como verbo, e a expressão verbo, para quem estudou português, sabe que verbo é o mesmo que palavra, e quando se vai para o original, a palavra no grego é logos, é o mesmo que uma interpretação de uma fala, e é por isso que no seu capítulo 1, ele não tem como responsabilidade informar de onde ele veio, para onde ele veio, e para que ele veio. Ele não tem como responsabilidade trazer de uma forma humana, descendente de quem ele é, no ventre de quem ele nasceu, mas ele tem como responsabilidade dizer que o Deus encarnado se fez como carne, caminhou entre nós e se tornou como a propiciação para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome dele. E é por isso que ele começa dizendo: no princípio, haja vista que a expressão no aramaico não é no, é em princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus diz na eternidade haja, era como se ele estivesse dizendo Jesus, e tudo aconteceu, Jesus, e tudo apareceu, Jesus, e tudo tomou forma. E é por isso que o nome dele é dado acima de todos os outros nomes, porque ele não existe, ele é. Como Jesus vem sobre a terra como forma de servo, ele quer ensinar na íntegra como ter uma vida de santidade. Ele quer ensinar na íntegra como pregar o evangelho, sendo de uma forma básica e de uma forma gigantesca e carregada pela glória de Deus. Eu vejo a nossa geração dificultando muito o evangelho, tentando colocar o evangelho de uma forma difícil para tentar mostrar conhecimento, mas eu aprendo e aprendi mais um pouco com o Adriel hoje, que quanto mais simples o evangelho ser pregado, mais autoridade ele carregará. Quanto mais simples o evangelho for falado, mais autoridade ele carregará. Jesus, por onde passava, algo diferente acontecia. Jesus, aonde colocava a planta dos teus pés, era notório sinal de Deus, de que Deus estava com ele. Mas, pasme, esteja atento, que às vezes nem mesmo os 12 discípulos entendiam quem ele era. Certa feita, a Bíblia diz que João o Batista vai enviar os seus discípulos até Jesus para lhe perguntar, para lhe fazer perguntas, dizendo: Senhor, quem tu és? O nosso mestre quer saber quem é você, o nosso mestre interroga quem é você, porque muita gente está falando de você. Aí Jesus dá uma resposta dizendo: diga para João que o surdo está ouvindo, que o mudo está falando, diga para João que por onde eu estou passando, algo diferente está sendo mudado, está sendo transformado. Só que como Jesus não se preocupa nem só como as pessoas pensam dele, mas às vezes ele se preocupa mais com quem caminha com ele. Ele está com os discípulos e ele pergunta dizendo de novo: vocês, o que é que estão ouvindo a respeito de mim? E alguém ouve a voz, levanta a voz dizendo: Senhor, uns estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu é um dos profetas, outros estão dizendo que tu veio no poder de Elias, porque para fazer o que tu faz é só sendo no poder de Elias. Aí Jesus: ok, tu já me deram
dar um relatório do que pensam de mim. Mas e vocês? O que pensam a respeito de mim? Jesus esperando receber uma notícia. Afinal, já está por volta de 1 ano e meio que ele caminha com os discípulos. Ninguém responde. Daqui a pouco Pedro, tomado pela presença, responde dizendo: Senhor, é claro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí que Jesus responde: tu não revelou da carne, mas sim do Espírito. Portanto eu te digo, tu és Pedro, Petrus no grego, fragmento de pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Por mais que fosse notório quem ele era, por mais que fosse apresentável aos olhos humanos quem ele era, dificilmente a multidão se conformava com quem ele realmente era, porque aceitá-lo como um profeta era de costume do judeu, mas aceitá-lo como filho de Deus não era fácil para aquela geração receber, porque para eles não houve um homem como Moisés, não houve um profeta como Moisés, não houve um judeu como Moisés. Era Deus no céu e Moisés na terra, mas Jesus queria provar para eles que Jesus era a concretização do próprio Deus manifestado no verbo encarnado, mas a multidão não entendia isso. E talvez tu deva estar se perguntando o porquê é que tu está fazendo esse rodeio e contando a história, mas é porque o cenário pelo qual estamos envolvidos, Jesus acabara de sair de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele sai corrido, porque segundo os relatos históricos, por causa da fama que percorria, por causa do seu ministério, os judeus intentavam matar Jesus. Os fariseus e saduceus daquela época, para não perderem a sua posição política, queria dar cabo da vida de Jesus. E não é que Jesus não queria, não é que Jesus não podia, mas é porque não era chegada a hora ainda, e é por isso que ele preferiu fugir, ele preferiu partir para outra cidade, porque não era chegado o tempo de Deus para ele ainda. E isto é bonito, porque eu aprendo com Jesus: se até ele evitou problema, quem sou eu para bater de frente com alguma situação? Quem sou eu para bater boca porque oro no monte? Quem sou eu para bater de frente porque sou crente que jejuo? Se o próprio Cristo entendeu que às vezes é melhor correr da situação, não sou eu que vou tentar enfrentar algumas coisas. Eu não sei por que estou falando isso, mas deixa as questões mais difíceis para Deus resolver. Deixa quem te acusa para Deus resolver. Deixa quem te ataca para Deus resolver. Deixa quem fala mal de você para Deus resolver. A gente está vivendo um tempo onde tudo é motivo de abrir live no Instagram para bater boca, mas eu ainda conheço um Jesus que nos ensina que entrar para o quarto e fechar a porta ainda é a solução, que apresentar para ele as causas ainda é a solução, que dizer para ele qual é os problemas ainda é a solução. E lá vai, a Bíblia diz que prenderam Pedro por causa da mensagem. O texto diz que Pedro está encarcerado, mas a igreja está orando, e a igreja não está batendo boca com ninguém lá fora, a igreja está de joelho dobrado. E lá vai, enquanto a igreja ora, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo aonde Pedro estava preso. Ele não abriu a porta não, ele não pediu a chave não, a Bíblia diz que ele atravessou a parede e disse: Pedro, acorda meu filho, me segue, porque enquanto você está preso, existe uma igreja pedindo livramento para você, e prepara porque o livramento chegou. Diga para o quem está do seu lado: a oração promove o que ninguém mais pode promover. Diga para o crente espiritual que está do teu lado: a oração resolve o que ninguém pode resolver. Agora diga para ele: qualquer coisa eu assumo o BO. Fala para ele: para de tentar resolver na mão, para de tentar resolver na indireta, para de tentar resolver no braço. O que só a oração pode resolver para você. Levanta a mão
mão que eu vou liberar isso aqui para quem tem mão levantada e glória para dar. Tu saiu de casa cheio de problema, mas enquanto você está aqui adorando, orando e glorificando, Deus está enviando anjo para solucionar o teu problema. Dentro de uma visão histórica, acredito que o Evangelho de João deveria ser o primeiro a ser escrito, a saber, porque a forma com que João trata da pessoa de Jesus Cristo é uma forma maestrica, mas o primeiro evangelho a ser datado é o Evangelho de Marcos. Mesmo assim, eu, o Anderson, tenho como prazer em observar o Evangelho de João, porque João não começa falando de nomes, João não começa falando de descendências, João começa falando de Cristo, e é isso que precisa voltar para os nossos altares, Cristo. É isso que precisa voltar para os nossos louvores, Cristo. É isso que precisa voltar para os nossos congressos, Cristo. É isso que precisa voltar para o nosso bate-papo, Cristo. É isso que precisa voltar para a mídia, Cristo. É isso que precisa voltar a passar nas nossas televisões, Cristo. É isso que precisa voltar a passar nos nossos aparelhos telefônicos, Cristo. Porque Cristo ainda é o centro do Evangelho. Cristo ainda é o centro do Evangelho. Jesus precisou sair de Jerusalém, porque Jerusalém queria acabar com a vida e o ministério de Jesus. E o texto diz que partindo Jesus de Jerusalém, uma notícia drástica chega para ele. A Bíblia diz que duas mulheres, cujo nome é Marta e a outra Maria, tinha um irmão cujo seu nome era Lázaro. Agora pasme, esteja atento. O texto disse que este Lázaro estava enfermo, e a expressão com que João escreve mexe muito comigo, porque João coloca Lázaro em uma visão de diminutivo. Ele diz um certo Lázaro, ele diz um certo Lázaro estava enfermo, e este estando enfermo à beira da morte, suas irmãs, cujo seu nome é Marta e Maria, enviaram notícias a Jesus, dizendo: meu irmão Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, está enfermo, à beira da morte, e nós solicitamos a você para que venha até onde ele está, porque senão ele vai morrer. Quem é Marta? Quem é Maria? Maria era aquela que havia chegado em uma reunião pecadora, aonde Jesus estava reunido com outros discípulos, e diz a história que do nada Maria se apresenta e ela está com um vaso de unguento, e o texto diz que o unguento era caro. Este valia entre 1 ano de trabalho, de serviço braçal. Daqui a pouco ela pega aquilo que está dentro e derrama sobre a cabeça de Jesus. O texto diz que ela não se contém com a presença e começa a enxugá-lo. Quem está à mesa está dizendo: isto aí daria para vender e dá para os pobres, mas Jesus levanta a voz em defesa dela, porque o ato de Maria vai ser conhecido durante toda a história em que Jesus passou sobre a face da terra. Maria enxergou nele uma necessidade que os discípulos não haviam enxergado. Era uma espécie de preparação do corpo dele para aquilo que aconteceria tempos depois na cruz do meio. Quem é Marta? Marta, irmã de Maria, é aquela que quando Jesus visita a casa delas, o texto diz que Jesus está ensinando, e Maria larga tudo o que está fazendo, ela se assenta aos pés de Jesus e está ouvindo a mensagem. Mas Marta pensa que tudo que é para ela, tudo que gira em volta dela é por conta dela, e ela está
arrumando casa, está preocupada com as coisas. Só que o problema dela é que ela está fazendo e preocupa com quem não está fazendo. Ela diz: Senhor, manda Maria levantar e vir me ajudar. Aí Jesus libera a voz dizendo: minha filha, se eu fosse você, eu estaria sentado aqui também, porque Maria escolheu a melhor parte. Ela está aos meus pés, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra. Deixa eu te falar uma coisa: quer ver tua vida profissional prosperar? Quer ver Deus te abençoar no casamento? Quer ver Deus honrar tua vida? Aprenda a ter Jesus como prioridade. Aprenda a ter Jesus como primeiro. E deixa eu falar umas verdades aqui. Esse negócio da gente acordar e a primeira coisa que fazer é pegar o aparelho de celular e ver quanto seguidor chegou, quem foi que nos stalkeou, quem foi que comentou o nosso vídeo, quem foi que nos mandou uma mensagem. Não é tê-lo como prioridade. Eu estou pregando para uma geração que entende que ter Cristo como prioridade é a melhor coisa desta terra. Eu não sei como é que você está vivendo, mas eu quero te dar um conselho hoje. A partir de hoje, quando levantar, diga: Senhor, eu estou aqui. O que é que tu quer falar comigo? Como é que tu quer que eu comece o meu dia? Eu te amo e eu não saio de casa enquanto não ouvir a tua voz falar comigo. Jesus é a prioridade. Diga para quem está do seu lado: Jesus tem de ser a tua prioridade. Agora eu vou falar uma verdade, não sei se tu vai gostar. O problema não está relacionado a onde você congrega. O problema é que você preocupa com tudo, menos com Jesus. É por isso que tem muita gente gravando vídeo na rede social dizendo: eu saí do meio do gospel, do evangelho. Sabe por quê? Nunca vieram por Jesus, vieram pelo que o evangelho pode proporcionar. E quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Cristo. Mas não tem problema o glória terminar, não. Mas eu estou pregando para uma igreja que entende: eu não adoro a Deus pelo que Ele vai fazer, eu adoro Deus pelo que Ele é. Eu adoro Jesus pelo que Ele é. E um dia Ele subiu na cruz do meio e disse: dívida paga, vocês não devem mais nada. Então não sei se tu vai dar glória com isso, mas seja grato. O certo Lázaro, a quem tu está enfermo. Sabe qual é o problema de Marta e Maria? Diga o quê? É achar que porque deu uma notícia e porque elas têm um laço com Jesus, não sei se eu falo. Jesus é obrigado a se mover no tempo delas. Ei, Jesus só se moverá ao seu favor se aquilo que você quer estiver dentro daquilo que Ele quer fazer. Não acredito que você está louco isso aqui. O texto diz que Jesus recebe a notícia. E olha para cá. Passa só um pouquinho. Toda vez que Jesus chegava em alguma situação, Ele se compadecia, sim ou não? Só que o texto diz que Jesus, recebendo a notícia, fica na cidade ainda 2. É Ele dizendo: calma. Porque a notícia vocês já me deram, mas isso não faz de mim ter que seguir e fazer no tempo de vocês. O texto diz que Ele, passado 2 dias, quantos dias? Eu tenho que ficar de olho no relógio. Quantos dias? O texto diz que Ele chama os seus discípulos e diga: preparem, porque vamos voltar. E alguém vai dizer: Senhor, tu ficou doido? Como assim? Há poucos dias queriam te matar lá, e o Senhor agora está decidido voltar? Ele disse: ei, aquele que anda de dia e que trabalha de dia, este não tropeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei a hora certa de ir e sei a hora certa de voltar. Eu sei a hora certa de ficar,
mas sei a hora certa de me deslocar. Ei, é por isso que quando pegam ele, vão pegar no Getsêmani de madrugada. Sabe por quê? Porque aqueles fariseus já sabiam o horário em que pegaria Jesus sozinho, porque Jesus sempre estava envolto de uma grande multidão, porque aonde ele passava a fama do seu nome era notória. Então o que Jesus está dizendo é: de dia não me pegam sozinho, mas de noite isso pode acontecer. O texto diz que ele vai, o texto diz que ele... Agora olha para cá e eu começo a pregar. Da onde Jesus estava, para onde Marta e Maria e Lázaro estavam, era cerca de 35 quilômetros. Ou seja, Jesus permanece aonde está mais 2 dias, e quando ele decide retornar, ou seja, Lázaro morre, Jesus fica mais 2 e retorna mais 1 dia. São quantos dias? Ou seja, já tem 4 dias que Lázaro faleceu, sim ou não? Marta e Maria estão em casa. Já tem gente chorando com elas. Porque, deixa eu te contar uma coisa. O judeu tinha um ato, e isso é bíblico, de que quando alguém estava de luto, eles também entravam de luto. Por quê? Para se cumprir a profecia: choremos com os que choram, nos alegraremos com os que se alegram. Fora isso, haviam pessoas que eram contratadas para chorar no velório. E como Jesus decide ficar, Lázaro morre, sim ou não? Mas é aqui que está o milagre. Porque Jesus não queria curar Lázaro. Como assim? Jesus queria ressuscitar Lázaro. Eu vou falar devagar hoje. Eu vim com uma mensagem simples, mas é muito profunda. Wenderson, como assim? Nem sempre ele vai vir te livrar do problema. Às vezes ele vai te livrar no problema. Não, você não pegou isso aqui. Nem sempre ele vai te livrar da tempestade. Às vezes ele quer te livrar na tempestade. Vou melhorar. Disseram: se não adorar, vai ser lançado na fornalha. Aí os 3 respondem: eu não careço de responder. Se Deus nos livrar, amém. Mas se não livrar, saiba você que nós não adoraremos a tua estátua. Aí ele aumenta a fornalha. O texto diz que 2 homens estão levando os 3. O fogo passa, mata os soldados. E aí os 3, pelo impacto da morte dos 2, caem na fornalha. Daqui a pouco, alguém grita: eu não joguei 3 homens? Sim, pois é, eu vejo 4. E o aspecto do 4º é semelhante ao filho dos... Deus não livrou da fornalha, Deus livrou na... Nem sempre Deus te livrará do deserto. Às vezes Deus te livrará no... Isso aqui é só para crente que está na prova. Tu está orando e Deus não te tira. Tu está orando e Deus não te livra. Tu está orando e Deus não se move. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: calma, porque na hora que tu pensar que está no teu fim, eu vou me apresentar. Isso aqui é para quem tem mão levantada e glória para dar. Calma, eu esperei você chegar... Olha lá, só porque ele ficou de pé. Eu esperei você chegar no teu limite. E agora é a hora que eu vou me apresentar. Agora é a hora que eu vou me manifestar. Agora é a hora que eu vou chegar no tempo. No tempo. Fala para esse lindão, para essa lindona que está do seu lado, e diga para ele: calma. Diga para ele: calma. Não é porque Deus está calado que nada está acontecendo. Diga para ele: calma. Não é porque Deus não fez que nada está se movendo. Diga para ele: Deus está esperando piorar. Fala para ele: Deus está esperando apertar mais, para te provar que a única força que você precisa está nele. Posso falar sim ou não? Eu estou pregando para a gente que ainda essa semana recebeu uma profecia através da palavra aqui. E pensou que a semana seria melhor, mas a semana só piorou.
Deus está dizendo, é porque o que na tua cabeça é piora, para mim é oportunidade de melhora. Quantas pessoas já recebeu profecia dizendo, mulher, calma, se isso aqui não for bíblico, eu paro de pregar. Ei, mulher, Deus usar o profeta, eu vou salvar teu filho, tua filha vai voltar para a igreja, teu marido vai ser liberto do alcoolismo. Quando já ouviu isso aqui, diga amém. E quando você chegou em casa, estava pior. Por quê? Porque na sua cabeça nada melhorou, mas na cabeça de Deus Ele está dizendo, eu vou fazer ele beber o dobro que ele bebe, para ele ficar ruim e entender que o tempo dele acabou. Eu vou fazer ela aprontar como nunca. Por quê? Porque eu vou fazer ela entender, através do meu livramento, que não existe outro caminho para ela, a não ser na minha presença. Então deixa eu falar, isso aqui é para quem tem glória. O que para você é piora, para Deus é oportunidade de mudança. Eu estou pregando para a gente que veio e deixou a casa, só Deus sabe como. Deus está dizendo, calma, porque enquanto você está aqui, eu estou me movendo. Enquanto você está aqui, eu estou preparando para a salvação. Enquanto você está aqui, eu estou entrando com libertação. Enquanto você está aqui, eu estou encontrando pessoalmente. Ninguém tinha coragem para pregar para Paulo, mas enquanto a igreja orava, Jesus foi pregar para ele pessoalmente. Deus está dizendo, calma, Edivane, eu prego para ela. Deus está dizendo, calma, igreja, eu prego para ele. Deus está dizendo, calma, eu vou pessoalmente. O que você não faz, o que você não pode, Deus fará por você. Isso aqui é lindo, porque o texto diz que quando Jesus está entrando na cidade, está próximo da entrada, quem aparece? A desequilibrada. E desculpe se alguém tem esse nome, mas é o nome da Bíblia, eu preciso falar. Marta. Quem? Desequilibradíssima. O texto diz que quando ela ouve a notícia que Jesus está se apresentando, ela corre ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz, é a Bíblia, que enquanto ela vai, Maria fica em casa sentada. Quando ela se apresenta, olha a fala dela para Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. Quem nunca fez essa oração? O que ela está sentindo é o sentimento de abandono, sim ou não? O que ela está sentindo é o sentimento de desprezo, sim ou não? Ela está dizendo, a gente te chamou e o Senhor não veio porque não quis. Aí ele dá uma resposta para ela. Filha, eu não te disse que se tu creres, tu verias a glória de Deus? Lázaro não está morto não. Ele dorme. Aí os discípulos vão perguntar, Senhor, se dorme vai acordar. Aí ele, não, ele está morto. Ela volta correndo, ela o quê? E vai levar a notícia para Maria, dizendo, o mestre está vindo para cá, e ele mandou te chamar. Se vocês não pegar isso aqui, eu paro de pregar agora. Marta veio desequilibrada, e transfere a responsabilidade para Jesus. Ela não erra, porque se Jesus é amigo dele, Jesus poderia ter ajudado, sim ou não? Se ele ajuda uma multidão que ele nem conhece, afinal o que ele conhece, né? Ele não pode ajudar quem é um amigo. O que Marta está querendo dizer é isso. O problema de Marta não é o que ela questiona. O problema de Marta é como ela se apresenta. Por quê? Esta teologia triunfalista nos está ensinando que nós podemos exigir alguma coisa para Deus. E esse espírito de Marta está entrando em nossas igrejas. Gente que acha que porque escolheu ele é obrigado a fazer o que você quer. Mas não é assim que funciona. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Esse espírito de Marta vai ser cancelado. E Deus levantará pessoas com atitudes de Maria. Diga, o Anderson, me prova. O Anderson me prova, diga.
Quando Marta chega dizendo: Maria, o mestre chegou, e ele... Vem cá, pastor Silvano, eu amo interpretar. Fica de pé. Maria, ela está aqui, ó. Se vocês não pegar isso aqui, eu paro. Eu disse que era simples, mas era profundo. Maria, o mestre está te chamando, ele está vindo para cá. O texto diz que quando ela diz, ele está te chamando, Maria levanta. E quando ela levanta, ela vai até onde Jesus é. Só que tem um porém, varão. Sabe qual é o porém? Que desde a hora que ele encontrou com Marta, ele não saiu do lugar, ele ficou no mesmo lugar. Ele está dizendo, aonde eu marquei o encontro com Marta, eu vou encontrar com Maria. Isso aqui prova que o problema não é o lugar. Por quê? O lugar do encontro de Marta é o mesmo lugar de Mar. O texto diz que quando Maria vai, ela chega. Senhor, ela vai para os pés. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria... Obrigado. Pegou não? Lá vai. O teu problema não é o que você quer de Deus. O problema é quando você se achega perante Ele. Ah, não acredito que você está louco isso aqui. Você precisa entender que não é porque você o serve que Ele é obrigado a agir como você quer. Aprenda a falar com Deus e Deus se moverá ao seu favor. Porque o texto diz que quando Maria diz, Senhor, se o Senhor não tivesse aqui, ou tivesse, meu irmão não teria morrido. Jesus não responde ela. Ele apenas pergunta, aonde você colocou o teu irmão? Ou aonde colocaram o teu irmão? E detalhe, como a multidão vê Maria correndo, a multidão segue ela. Porque a multidão acredita que ela está indo ao sepulcro chorar de novo. Porque o sepulcro ficava do lado de fora da cidade. Quem lembra da viúva de Naim lembra que não poderia ter sepultamento dentro. Então o sepulcro era no lugar de fora. E detalhe, era uma espécie de uma caverna e tinha uma pedra envolvida. E por que é que vão colocar Lázaro em uma caverna? Porque o tipo de enfermidade que Lázaro tem para si era um tipo de enfermidade que mata ele em poucos dias. E isso era contaminável para a cidade. E por isso vão colocar ele em uma caverna, em uma espécie de um lugar afastado. Aí Jesus pergunta, aonde colocaram ele? Eu encerro. Ei, a forma de Maria se apresentar fez Jesus querer ir até o problema dela. Ei, no lugar onde Marta pediu, Maria também pediu. No lugar onde Marta interrogou, Maria também fez interrogação. O problema é que Marta chegou exigindo, Maria foi para os pés. Por quê? Quando ela vai para os pés, ela está dizendo, antes de eu pedir o que eu quero, eu te adoro. Você não pegou isso aqui? Marta chegou exigindo, Maria foi para os pés. Ela está dizendo, antes de eu pedir o que eu quero, eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu sei que tu tem um caderninho cheio de pedido para fazer para Deus, mas a pergunta é, vai ficar encarcado nessa cadeira ou vai adorar? Ou vai adorar? Ou vai adorar? Ou vai adorar? Mas é que eu estou cansado, adora cansado. Mas é que eu trabalhei a semana toda, adora trabalhando a semana toda. Mas é que eu estou exausto, adora exausto. Porque ele disse para a igreja de Filadélfia, conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra. Levante a tua mão que eu vou liberar. Enquanto você adora na depressão, enquanto você adora com a porta fechada, enquanto você adora em crise, enquanto você adora com o filho desviado, Jesus está indo até o teu problema hoje. Jesus está indo até o teu problema hoje. Isso aqui é para quem tem glória na boca. Enquanto você está aqui, Jesus acessa o teu problema hoje. Diga para esse crente bonito que está do seu lado, você quer a mão ou os pés? Diga para ele, você quer a mão ou os pés? É o id, revar, é a chúria.
Irmão e revaz. Eu sou dessa ideia de que Deus tem que nos abençoar. Eu preguei isso aqui na última mensagem. Mas a gente não está em direito de exigir nada. A gente tem que agradecer. A gente tem que adorar. A gente tem que bendizer Ele. Os maiores eventos da Bíblia foram seguidos de adoração. Davi adorou e Deus livrou ele de Absalão. Davi adorou e Deus deu Golias na mão dele. Oh, Asaf adorou e Deus tirou Asaf da depressão. Abacuque adorou e Deus mandou avivamento. A Maria adorou e Deus trouxe ressuscitação. A pergunta é: vai adorar ou só vai questionar? Vai adorar ou só vai reclamar? Vai adorar ou só vai murmurar? Enquanto você adora, a mão de Deus se move, se move, se move, se move. Só quem deseja receber de Deus aqui hoje, só quem deseja, cada glória que tu dá, é um demônio que cai aqui hoje. Cada glória que tu dá, Jesus se move ao teu problema. Enquanto você está aqui, Deus está preparando testemunho para você contar em casa. O texto diz que Jesus vai. Jesus o quê? Quando ele se apresenta, o texto diz que os discípulos, a multidão, vai dizer, vai começar a cochichar entre si. Isso aqui é lindo. Porque presta atenção, quando Deus te fazer esperar, quem está fora vai questionar. Vou repetir isso aqui. Quando Deus demorar a fazer, se bem que não é demora, é tempo dele, quem está lá fora vai te questionar. Por quê? Porque quem está lá fora não entende que evangelho não é só coisa boa. Quem está lá fora não entende que evangelho também é sofrimento. Quem está lá fora não entende que evangelho é estar preso ganhando quem está aqui fora. Quem está lá fora não entende que o maior apóstolo da história disse: traga meu pergaminho e minha capa, porque eu vou morrer preso, mas vou morrer mais sábio. Quem está lá fora tem uma visão triunfalista de que viver o reino de Cristo é viver só benevolências. Então na cabeça de quem está lá, tudo é fácil. Só que é aí que Jesus se apresenta. Diga por quê? Jesus não queria curar, Jesus queria ressuscitar. E quem está do lado está dizendo: ei, porventura, foi bom que você subiu. Olha o papo deles, vem cá. Porventura não poderia ter curado o irmão de Marta e Maria, aquele que deu vista aos cegos, aquele que curou enfermos, aquele que fez o coxo andar, aquele que um homem desceu pela maca e saiu andando, aquele que fez surdo ouvir. Ei, obrigado. E por que é que a multidão está questionando? Sabe por quê? Porque a multidão está sabendo do que Jesus está fazendo. E o que a multidão está dizendo é, quem está lá fora está dizendo é: ué, que Deus é esse que ajuda todo mundo menos você? Só que Jesus não dá resposta para quem o questiona. Sabe qual é a palavra de Jesus? Diga, qual? Aonde colocaram o defunto? Ah, você não entendeu isso aqui. Aonde está o que se perdeu? Aonde está o morto? Senhor, está aqui. Então, retirai a pedra. Senhor, mas já cheira mal, tem 4 dias que ele está aqui. E quando ela diz já cheira mal, ela está dizendo, ele já está se decompondo. Os tapurus já estão comendo a carne dele. Ele já está todo atrofiado. E quem estuda medicina, né, sabe que ele já está para lá de Bagdá. Mesmo assim, Jesus disse, tirai a pedra. Por quê? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto.
Eu disse que a mensagem era simples, mas era profunda. Vou repetir. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Vou repetir de novo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Ei, não estou falando de quem está quase morrendo, estou falando de quem está. Eu não sei o que foi que te matou. Eu não sei o que foi que tirou a sua fé. Eu não sei o que foi que te desanimou. Eu não sei o que foi que te tirou da rota do caminho de Deus. Mas Deus está dizendo, se crê em mim, tem vida novamente. Ô Anderson, mas foi coisa pesada, foi adultério, ainda tem vida. Ô Anderson, mas foi coisa pesada, se eu te contar você não acredita, ainda existe vida. Ô Anderson, mas é o seguinte, você não acredita, foi dentro da igreja, ainda tem vida. Por quê? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Já tem gente chorando. É por isso que eu não me preocupo mais se a igreja está virando, se estão quebrando a cadeira. A minha preocupação é, está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo o que Deus está te direcionando? Está entendendo o que Deus está te falando? Eu estou pregando para gente que já tem uma semana que não consegue orar. Eu estou pregando para gente que até vem à igreja, mas não sabe mais como se relacionar com Deus. Eu estou pregando para gente que está perto de chutar o pau da barraca. Eu estou pregando para gente que veio dizendo, se tu não falar comigo, eu desisto. Deus está dizendo, eu cheguei no teu sepulcro hoje. Eu cheguei na onde tem morte hoje. E tem um segredo. Aonde eu chego, até a tristeza salta de alegria. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra. Tira. Tem gente recebendo lá atrás. Tira a pedra. Tira a pedra do medo. Tira a pedra. Tira a pedra da decepção. Tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra da tristeza. Tira a pedra da depressão. Tira a pedra. Pega na mão desse que está do seu lado, já vou encerrar. Diga para ele, a pedra é pesada. Mas Jesus disse, quando for, vão de dois, porque se um cair, você ajuda a levantar. Diga para ele, enquanto eu te ajudo a remover a pedra. Fala para ele, tu me ajuda a remover a minha, diga. Diga para eles, para Jesus entrar, tu vai ter que tirar essa pedra hoje. Para Jesus entrar, tu vai ter que tirar a pedra hoje. Para Jesus entrar, tu vai ter que tirar a pedra hoje. O Reval e a séria, depois panto comando que der. A vida acabou de chegar. A vida acabou de chegar. Tirai a pedra. Eu encerro, eu passo pro Silvano. Senta rapidinho. Ei! Quando Jesus manda tirar a pedra, ele faz uma oração. Ele faz o quê? Ele levanta para o céu. Ele dá graças. E diz, Pai, obrigado, porque eu sei que tu me ouves, porque eu sei que tu... Anderson, aonde você quer chegar? Aqui, através de Lázaro, pastor Silvano. É a maior concretização do Evangelho, de que Cristo, depois da morte do Calvário, é o Filho de Deus. Porque ele comprova que tem poder sobre a morte, através da vida de Lázaro. Pegou não? O que Deus fará em você será tão extraordinário, que fará o nome dele glorificado, aonde você passar. Quando ele dá graças a Deus, ele dá uma ordem para Marta e Maria tirar a pedra, sim ou não? Não. Ele diz, tirai a pedra. Por que ele não disse Marta e Maria tirai a pedra? Por que ele disse tirai a pedra? Ele estava dizendo para quem questionou,
Já que vocês estão preocupados demais, o porquê que eu não vim curar, agora se mova e retire a pedra. Ah, você não pegou isso aqui. O texto diz que quando eles removem a pedra, Jesus disse: agora é eu e o morto. Lázaro, sai para fora. A morte já estava levando a alma deles. No meio do... Se não pegar isso aqui eu paro. No meio do caminho, quando ele disse: Lázaro, a morte, opa, é melhor devolver. É melhor devolver. É melhor devolver. O dono da vida acabou de chegar. O dono da vida acabou de chegar. Eu pensei que tinha levado ele, mas quem chegou, manda no céu, manda na terra, manda na morte, manda na vida. E ele está dizendo: o homem vai voltar a viver. O texto diz que quando ele grita: Lázaro, levanta. E detalhe, segundo os relatos, havia uma dimensão, porque Lázaro está em um lugar abaixo. Se ele flutuou, não sei, mas eu só sei que quando a mesma voz do haja, quando a mesma voz do princípio disse: sai, quem estava sem vida recebeu vida. Quem estava morto ressuscitou. O rabal e a Xúria. O texto diz que na hora. Vem cá, Deus. Me chama de doido, eu sou doido mesmo. É só uma encenação. Jesus não disse: vão buscar ele. Deus disse: Lázaro, vem. Quando ele apresenta do lado de fora, ele está todo atado. É Jesus dizendo: sem pôr a mão, eu devolvi para ele o que se perdeu. Quando Lázaro se apresenta, ele diz: agora solta eles. Deixa ele livre, para que ele possa ir e contar para todo mundo que ele estava morto. Que ele estava morto. Não, você não pegou isso aqui. Era para esse galpão ter explodido. Deixa ele desatado, porque por onde ele passar, alguém vai dizer: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Só quem tem vida ainda, fica de pé, igreja. Fica de pé, igreja. Deus acabou de me dizer que está te dando uma injeção de vida hoje. Recebe vida, recebe vida. Recebe vida. Tem vida aí. Tem tem vida aí. 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 Ressuscite. Eu não sei o que te feriu, mas a voz de Deus está dizendo: tira a pedra e sai para fora. Perdoa e sai para fora. Deus está dizendo: libera o perdão e sai para fora. Deus está dizendo: libera a angústia e sai para fora. Libera a depressão e sai para fora. Libera o pecado e sai para fora. Sai para fora. Sai para fora. Eu adorarei. Quem ouviu esta palavra, diga amém. A pergunta é: depois de adorar como Maria,
Jesus decidiu ir até o teu sepulcro. A pergunta é: vai continuar morto ou quer receber vida hoje? Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor? Eu estou sentindo uma presença forte agora. É o Id Revaia. Cadê você que nunca aceitou Jesus? Cadê você que está cansado do diabo te escravizar? Eu quero te fazer um convite, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Aui, Revaia. A primeira pessoa está vindo. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, 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 viverá. Cadê você? Enquanto eles louvam, eu vou te dar 1 minuto de decisão. A segunda está vindo lá. A segunda está vindo lá. Adora. Cadê você? Cadê a terceira? Cadê a terceira? Cadê a terceira? Cadê a terceira? É uma família, gente. É uma família, gente. É uma família. O dono da vida acabou de chegar. O dono da vida. Vai, vai, vai. Adora, profeta. Adora. Cadê você que tem glória? 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 Eu vou passar agora pro Silvano. Levanta a mão você que está de vermelho aí atrás. Você de óculos. Eu não sei quem é você, mas enquanto eu encerrava, o Espírito de Deus falou comigo: Anderson, diga para ela que não foi eu que abandonei ela. Diga para ela que eu continuo sendo o melhor amigo dela. Tu não perguntaste se eu estava no controle? Deus está dizendo: eu ainda estou no controle da tua vida. Deus está quebrando uma angústia que lhe fizeram. Porque o teu questionamento é: Emando Revai Axúria, eu nunca pedi para o Senhor me usar assim. Eu nunca pedi para o Senhor me escolher assim. Eu nunca pedi para ser quem eu sou. E Deus está dizendo: não importa quantas pessoas tentem apagar o que você tem, eu te escolhi e eu não abro mão de você. Deus está mandando eu te dizer, minha filha, levanta a tua cabeça, porque enquanto você está com a mão levantada, Deus está te dando uma injeção de ânimo. O ministério não morreu, a chamada não morreu, a profecia não morreu. Deus te levantará, assim diz o Senhor. Recebe, porque quem te feriu vai te pedir perdão. Quem te feriu vai te pedir perdão. Quem te machucou vai te pedir perdão. Deus está dizendo: mas começa liberando perdão agora, porque enquanto você libera para quem te ofendeu, eu começo um tempo extraordinário na tua vida. E para tu saber que é Deus que fala contigo, uma resposta financeira está vindo para a tua vida. Deus sabe do que você precisa. Deus está dizendo: você não será abandonada. Diz o Senhor: e a minha paz seja contigo. Tem mais alguém que quer fazer um concerto com o Senhor hoje? O Anderson, sou eu, estou cansado dessa vida. Então corre aqui para frente, deixa eu te conhecer. Cadê você que disse: se alguém ir, aí eu tomo coragem e vou? Então vem, porque Deus te ouviu. Tem mais alguém? Não tem. Jesus para voltar, tá relax, como dizem por aí. Então que Deus abençoe. Pastorzão. Qual que é o nome? Qual que é o seu nome?
Anderson. Kênia. Kênia. O Anderson e Kênia. Irmãos, estenda as mãos para cá. Vocês estão reconciliando com o Senhor, voltando ou aceitando Jesus? Como vocês estão fazendo hoje? Reconciliando. Estenda as mãos para cá, por gentileza, Pai. Essa noite eu quero apresentar a vida dos teus filhos. Eles tomaram a melhor decisão da vida deles, que é voltar para a tua casa, Pai. Reescreve o nome deles no livro da vida, Pai. Fortalece eles, Senhor Jesus. Eles nunca mais venham se desviar do seu caminho, Pai, dos seus estatutos, Senhor Jesus. Seja com eles, Senhor. Fortalece eles, Senhor. Que nenhuma arma forjada do inimigo venha prevalecer contra a vida, contra a casa deles, Pai. Sim, Deus, porque o inimigo tentou de todas as formas uma desunião no meio dessa família, Pai. Mas eu creio que a última palavra ela vem do Senhor e que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Fortalece os teus filhos, Pai. Quebra todo jugo, Senhor. Joga por terra tudo que não é da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, seja com eles. E nós, como igreja, nós recebemos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja que acredita diz... Vira pra lá, fazendo um favor. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Aqui, ó. É sua nova família. Conta com nós. Conta com nós mesmo. Estamos aqui. A igreja que acredita, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Amém.